E vi que me mandaram uma mensagem pra mim, toca a Oficina G3. Não vou tocar a música que foi pedida, mas é a Oficina G3. Vamos lá? É de Deus. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança que encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida descobri ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança que encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida descobri ao te encontrar. Pode levar a esperança que encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida descobri ao te encontrar. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança que encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida descobri ao te encontrar. Glória a Deus. Aleluia. Seus sonhos o vento não vai enterrar, porque são sonhos na qual Deus, Jesus, colocou no teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos para o nosso quadro entrevista. Vamos aqui agora, convidei o meu amigo, meu irmão Bruno, porque eu queria mostrar para as pessoas o seguinte: muitas vezes nós queremos ouvir histórias assim surpreendentes, né? Ex-traficante, ex-bandido, ex não sei do que e tal. Só que Jesus não opera só nessas pessoas. Jesus também opera em todos nós. Todos nós aqui, se nós fôssemos contar hoje a história da nossa vida, com certeza você ia ficar impressionado. Porque a nossa vida, ela pode ser dividida em duas etapas.
Assim como a história é dividida, o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida também está sendo dividida nessa história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então é por isso que eu convidei aqui o nosso irmão Bruno Vieira. Está gostando do programa, Bruno, mais uma vez? É uma bênção. Louvores abençoados, tá? É uma bênção para a glória de Deus. Amém, né? Bruno, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando para você onde você nasceu, como que foi a sua vida, a sua infância, como que foi a sua... Sim, antes, pastor Saulo, gostaria de agradecer já o convite, a participação para estar aqui com os irmãos, adorando ao nome do Senhor, contando um pouquinho da minha história. Já quero mandar um abraço também para os familiares que estão nos assistindo. Tá todo mundo hoje aqui, o pessoal está tudo ligadinho aí. Hoje eu congrego no Ministério de Madureira, lá em Jacareí, na congregação de Jardim Santa Maria. Mando um abraço para os irmãos também da congregação que estão nos assistindo. Eu sou natural de Jacareí, nasci no bairro de periferia lá, nasci no bairro que chama Conjunto São Benedito, vulgo Secap. Nasci lá, uma infância abençoada, mas difícil. E morei ali até meus 11, 12 anos e depois acabei saindo de lá. Mas graças a Deus tive uma infância muito boa. Aproveitei bastante a minha infância, brinquei bastante, fiz bastante bagunça. E foi assim, uma história, uma infância difícil, mas porém abençoada para a glória de Deus. Muito embora ainda não conhecia Jesus, minha família também não, vim de uma família espírita. A minha mãe na época era espírita. Enfim, eu acho que antigamente a grande maioria, né, vem de uma família espírita. Mas mesmo assim o Senhor nunca deixou de nos abençoar, de nos prover, nunca deixou faltar nada para nós. Amém. E a gente vê isso aí, né? A graça de Deus na vida de todo mundo, né? Sim, eu acho interessante que você comentou que nós temos um jargão evangélico que diz que ou as pessoas vêm a Cristo ou pela dor ou pelo amor. E muitas pessoas quando vêm pela dor, é aquele testemunho impressionante, como você falou, eu sou um ex-traficante, sou um ex-isso, ex-aquilo. Eu sou 45 tiros, e aí eu me converti. Aí as pessoas se impressionam com isso. Porém, eu sou um caso que eu vim pelo amor. Eu vim pelo amor de Deus, eu não vim por ser um ex alguma coisa, por uma grande frustração que eu tenha passado. Não, eu simplesmente fui atraído pelo amor de Deus. Amém. E com quantos anos você foi? Que idade que você tinha? É interessante, Saulo, que no ano de 2004 eu tinha 17 anos e 2 amigos meus se converteram. Um é o Luciano, que está nos assistindo, congregamos juntos hoje, e o outro é o Renato. E eles se converteram e começaram a me chamar para ir para a igreja. E eu dizia, eu não vou para a igreja. Que eu vou para a igreja nada? Não vou. Qual que era a imagem que você tinha assim, de igreja assim, nessa época? A primeira vez que eu fui na igreja foi um pouco antes, para socorrer um amigo meu, e eu cheguei na igreja evangélica, na época na Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, fui para o culto e vi aquele povo gritando, dando glória a Deus e falando alto. Eu me lembro que eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim, e aí, como é que foi? Eu falei, mãe, que povo doido. Fica tudo gritando, falando aleluia, falando glória a Deus alto. Que é aquilo, mãe? Esse povo é doido, não tem juízo não. Então foi a primeira impressão que eu tive. E alguns meses depois, aconteceu desses meus amigos continuarem falando o evangelho para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eles, sabendo disso, eles me davam porção da palavra para ler. Falaram, Bruno, chega na sua casa, lê o evangelho tal, tal, tal. Por quê? Lê lá. Eu era curioso, o que eu fazia? Chegava em casa e começava a ler. Então eu fui começando a ser liberto pela palavra. E como eu dizia assim, não, eu nunca vou na igreja, eu comecei a mudar. Um dia eu vou. Um dia eu vou. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E Deus, ele é tão maravilhoso que eu me lembro que eu cheguei num ponto que eu falava assim para eles, eu vou o dia que eu sentir de ir. Olha. Eu não quero ir porque você está me convidando. Eu sentir de ir. Eu quero acordar um dia, abrir meu olho e falar assim, eu vou na igreja. Eu vou na igreja. E Saulo, Deus, ele é tão maravilhoso que na época na nossa igreja tinha culto dia de segunda-feira. E um belo dia de domingo para segunda eu sonhei que eu estava na igreja. Sonhei que eu estava lá com eles, dando glória, acordei e falei, meu Deus, que coisa estranha. Sonho estranho, né? Sonhei que eu estava na igreja, dando glória igual eles, que coisa, né? Passou uma semana, de domingo para segunda de novo, dia 13 de março de 2005. De domingo para segunda, sonhei que eu estava na igreja de novo. Mas nessa segunda-feira eu abri o olho, que vontade de ir para o culto. Vontade de ir para a igreja, acho que eu vou no culto hoje. Mandei mensagem para o Luciano, tem culto hoje? Tem, 7h30. Por quê? Eu falei, não por nada, não, só para saber.
E assim Deus me chamou, pelo amor, pela misericórdia dele. Naquele dia eu acordei e falei, vou para a igreja. Troquei de roupa, estava saindo de casa. Minha mãe, onde é que você vai, menino? Eu falei, vou na igreja. Qual igreja? Vou na igreja do Luciano, do Renato lá. Fazer o quê? Eu falei, vou lá, mãe, vou lá. Cheguei na igreja, assisti o culto. Aquilo que tinha me espantado antes, não me espantou mais. Olha. Eu assisti o culto, tranquilo. Falei, vou voltar. Aí fui na segunda, voltei na quarta-feira. Na quarta-feira eu estou lá no culto. Comecei a sentir um negócio meio estranho, comecei a sentir um arrepio. Hoje eu sei que era a presença de Deus. Sim. Mas na época eu não entendia, comecei a sentir aquela coisa. Falei, meu Deus, que negócio estranho que eu estou sentindo aqui. Acabou o culto, eu fui embora. Voltei na outra segunda-feira de novo. Aí foi mistério, pastor. Do meio do culto para frente, eu comecei a chorar. Comecei a chorar copiosamente. Teve a palavra eu chorando, a palavra foi pregada eu chorando, teve a oração final eu chorando, acabou o culto eu estava chorando, o pastor fechou a igreja eu estava chorando, eu fui embora para casa chorando e eu dormi chorando. Que coisa. Foi um mistério porque foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Que bênção. E eu me lembro que eu olhava para o Luciano e falava, Luciano, eu não consigo parar de chorar e chorando. E eu, Luciano, por que eu estou chorando? Eu não sei por que eu estou chorando e não conseguia parar de chorar. Falei, Luciano, e ele dava risada, falei, você está sentindo a presença de Deus? Falei, Luciano, não é possível, eu não consigo parar. E naquele dia eu dormi chorando. E ali começou a minha história, a minha caminhada com Cristo. Com Cristo. Que coisa, né? E a palavra de Deus fala, né, que o evangelho é como se fosse uma semente, né? Sim, sem dúvida. Que para alguns brotam frutos de arrependimento e para outros abortam o fruto dentro do coração, né? Sim. E o que eu acho interessante, Bruno, é o seguinte, é que Deus ele não começa a nos amar a partir do momento que eu quero me consertar. Sim. Ele já nos ama antes, né? Sem dúvida. No ventre Quando ele já... Estou lá no pecado, estou lá vivendo sem Deus com uma folha seca. De repente, Deus já começou a me amar ali. Começou a te amar ali, né? Quando ele me olhou lá no lamaçal do pecado, lá ele já me amou. Como eu falo, muito embora eu não sou um ex-nada, mas eu era um pecador. Eu tinha a minha vida leviana, eu tinha os meus pecados, como todos têm. Então não sou um ex-nada, mas eu era um pecador. E ali Deus mostrou o amor dele para mim, a partir daquele momento. O Espírito Santo me convenceu a ir até a casa dele. Ali eu vejo o amor de Deus. Amém. Ele amar um pecador ao ponto de pegar pela mão, vamos para minha casa. Então... Aí você começou a ir na igreja. Isso, aí comecei a minha caminhada ali, me converti no dia 14 de março. Aproximadamente uns 2 meses depois, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Que bênção. Fui batizado com o Espírito Santo ali. Passaram mais alguns dias, eu assumi a liderança dos jovens. Eu falo que na minha vida cristã aconteceu tudo muito rápido. E o interessante é que eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Jeremias. Se estiver nos assistindo, um abraço para ele, também foi meu primeiro pastor. E foi a pessoa que colocou a mão no fogo pela minha vida. Por quê? Eu tinha 5 meses de convertido. Eu não participava. Não tinha experiência nenhuma. Nenhuma, assim, só né? estava ficando na porta. Porque um mês que eu me converti, eu já comecei a ficar na porta. Já comecei a trabalhar como porteiro na igreja. Mais um mês fui batizado com o Espírito Santo. 5 meses depois, eu não participava do grupo de jovens. Eu não participava. Aí um belo dia o pastor fez uma reunião. O Luciano, de novo, que é meu pai na fé, falou, Bruno, fica aí. Eu falei, Luciano, eu não vou ficar, eu não participo do grupo, o que eu vou fazer aqui? Não, fica aí, depois a gente sai, vai comer alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí sentei no meio do grupo, o pastor veio. Falou, irmãos, o líder acabou de entregar o trabalho e eu quero indicar o irmão Bruno para ser o líder junto com o irmão Luciano. Eu tinha 5 meses de convertido. Jesus amado. Eu não era batizado nas águas e o pastor me colocou como líder. Então eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele botou a mão no fogo por mim. Porque tinha tudo para dar errado, mas pela misericórdia de Deus, deu certo. Não porque eu sou alguma coisa melhor do que alguém, não. Mas pela misericórdia de Deus, porque eu me dispus a fazer a obra dele. Ali assumi a liderança dos jovens, e o interessante é que ele falou assim, e olha, daqui 3 meses eu quero o congresso de jovens. Eu falei, tá bom, pastor, amém. O pastor saiu, eu virei para o Luciano, o que é congresso? Eu tinha acabado de me converter, eu não sabia. Eu falei, Luciano, o que é congresso? Aí, pela misericórdia, organizamos o congresso. O congresso foi em novembro, foi uma bênção, teve
Até a minha esposa foi batizada com o Espírito Santo nesse congresso. Aí você já estava casado ou não? Não, nem namorava com ela ainda. Eu brinco que ela já estava de olho em mim. Vai ficar bravo comigo em casa lá. Mas eu brinco que ela já estava de olho em mim ali. Mas nós nem namorávamos na época ainda, mas já congregávamos junto. Ali ela foi batizada com o Espírito Santo, teve outras pessoas. E foi uma bênção. E como eu falo, tudo na minha vida foi muito rápido. Então eu tive essa ascensão. Em novembro teve o congresso, em dezembro eu já comecei a pregar a palavra, e em janeiro, fevereiro de 2006 eu já desviei. Foi tudo muito rápido. Você desviou? Desviei. Mas por que você desviou? Saulo, eu falo... Qual que foi a razão, assim? Eu digo que você desviar... Vida meteórica, né? Vamos dizer assim. Eu digo que você desviar é um processo. Ninguém dorme crente e acorda desviado. Em janeiro eu arrumei um serviço e eu trabalhava de noite. Eu ficava 2 semanas sem ir no culto e tinha uma semana para ir. Irmão, você parou de se alimentar, você fica fraco. Então eu ficava 2 semanas sem ir na igreja, naquele contexto do meu trabalho, só com jovens, tentando resistir. E uma semana podia ir na igreja. E na semana que podia ir na igreja, Bruno, vai ter uma festinha, vamos? Vamos, né? Vamos na festinha, daqui 2 semanas eu volto para a igreja. E assim eu fui me afastando. Ficou postergando, né? Fui me afastando, até um dia que eu percebi. Eu estava totalmente afastado. Não me lambuzei no pecado, como muitos fazem, mas deixei de ir no culto, voltei a ouvir músicas seculares, voltei a fazer coisas erradas que não deveria fazer. E também foi rápido isso. Eu me desviei em fevereiro, em agosto para setembro eu já voltei aos pés de Cristo de novo. E como era o seu sentimento nesse período que você passou? Qual era esse seu sentimento, assim, quando você ouvia alguém falar da palavra? Porque você deve ter ouvido alguém falar da palavra no meio, alguém cantando louvor. Nesse período, qual que era o seu sentimento, assim? Medo. Medo? Eu me lembro que às vezes eu acordava pela manhã e falava assim, será que Jesus voltou? Eu fiquei, deixa eu ligar para o Luciano, ver se ele está aqui. Aí ligava para o Luciano, e aí Luciano, como é que tá as coisas, tudo bem? Tudo bem, e aí? Beleza, então, tá, tchau. Eu ligava para algum irmão só para ver se ele estava aqui, para ver se Jesus não tinha voltado. E eu sentia vergonha, eu não falava para ninguém que eu era evangélico. Porque assim, eu pergunto isso porque pelo fato de você ter atingido um cargo de liderança, a partir do momento que uma pessoa é líder, ela atrai horários. Sim, sem dúvida. E é exemplo. Sim. O mal ou ruim ou péssimo, mas é exemplo, né? Sim, sem dúvida. Teve pessoas que, vamos dizer, ao saber desse seu período, né, se decepcionaram, você... Que chegou até a mim, não, mas eu creio que sim. Porque né? você está em evidência, você está ali aparecendo, todo mundo está te vendo, então, querendo ou não, eu creio que algumas pessoas acabam se decepcionando com isso. O próprio pastor Jeremias, na época, ele falou isso para mim. Ele olhou bem no meu olho e falou, Bruno, eu estou decepcionado com você. Que coisa. Você tinha tudo para ter uma ascensão. Então, infelizmente, aconteceu isso. Então, foi uma das pessoas que falou isso para mim. Isso me marcou muito. Então, com certeza, algumas pessoas acabaram se decepcionando comigo. Mas eu louvo a Deus porque teve outras pessoas que me ajudaram. Na época eu morava, acredito que a uns 5, 6 quilômetros da igreja onde eu congregava. E os jovens saíam de bicicleta da igreja até a minha casa para me convidar para ir para o culto. E sabe o que eu fazia? Dava uma olhadinha assim, mãe, fala que eu não estou. Meu pai. Estava desviado, queria saber de ir para a igreja. E eles andavam 5, 6 quilômetros para ir me chamar. Eu, mãe, fala que eu não estou não, fala que eu saí. Que coisa. E é interessante você falar isso. Por que eu estou falando dessa questão da liderança? Que muitas vezes nós que estamos no ministério, qualquer ministério, não só da pregação, de ensino, de louvor, qualquer ministério, nós devemos se preocupar com a nossa vida primeiro. Sim. Então nós devemos nos alimentar, como o Bruno falou, né, Bruno? Sem dúvida, sem Porque dúvida. Quando a gente deixa de se alimentar, o que acontece? Quando vem as dificuldades, elas vão vir, sem dúvida, a gente se esmorece. Porque a gente não encontra mais força, porque eu deixei de me alimentar lá atrás. É uma coisa, uma analogia que eu faço lá na igreja, que eu falo para os irmãos o seguinte: se você alimentar o seu corpo igual você alimenta a sua alma, como o seu corpo estaria? Olha só. É uma analogia que eu falo para os irmãos. Se a partir de hoje começa a alimentar o seu corpo igual alimenta a sua alma, onde você vai parar? Muitos estariam com anemia na UTI.
Meu pai. Então foi isso que eu fiz, eu deixei de me alimentar. A partir do momento que eu deixei de me alimentar, a minha alma foi enfraquecendo, e a minha carne venceu. E como foi esse reencontro com Cristo? Foi bastante interessante, que eu já estava há alguns meses afastado, e até me arrepio lembrar disso. Onde eu trabalhava, não tinha nenhum evangélico, só eu desviado. E eu cheguei um dia, eu entrei no vestiário para me trocar, tinha um folheto caído no chão. E eu peguei aquele folheto, eu comecei a ler, e aquele folheto era uma carta de Deus para a pessoa, dizendo que quando você se alegra, você não me chama para participar, quando você se entristece, você se esquece de mim, porém eu nunca vou me esquecer de você. Eu peguei aquele folheto, comecei a ler, comecei a chorar, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, a partir daí, peguei aquele folheto, guardei, passado alguns dias, eu voltei para a igreja. E meu maior medo de voltar era a vergonha de ser apontado. E tem isso, né? Exatamente. A pessoa era se vergonha. desviar e ela não querer voltar por causa desse medo, Foi né? uma Desse barreira temor, né? muito grande para mim, de voltar e com medo das pessoas me apontarem. Como você falou, mas ele não era o líder? Não era ele que estava pregando? E era o meu medo de voltar. Mas pela misericórdia de Deus, na época eu já havia sido trocado pastor da minha igreja, pelos membros eu fui muito bem recebido para a glória de Deus. Porém, o pastor que assumiu a igreja na época, ele me chamou para conversar e falou, Bruno, você era líder e você desviou. Então você vai ficar 3 meses em disciplina. Ou seja, eu me reconciliei com Jesus e já peguei disciplina. De ficar 3 meses em disciplina. É isso que eu estava falando na escola dominical, domingo passado, retrasado. Estava falando que muitas vezes a pessoa se acerta com Deus, mas as nossas regras, sim, né, os nossos regulamentos, as nossas normas, muitas vezes contradizem aquilo que Deus fez. Eu não é verdade? louvo a Deus, pastor, porque Deus me deu uma estrutura muito boa. Amém. Se fosse outra pessoa, com certeza desviava de novo. Ah, com certeza. Porque você volta para a igreja, já encara uma disciplina, peraí, eu estou me reconciliando. E eu tive que cumprir 3 meses de disciplina. Toda culto de ceia eu ia e chorava. Falei, Senhor, eu quero participar e não posso. Mas isso... Foi um processo também na sua vida. Sem dúvida. Com certeza Isso me deu uma foi estrutura permissão de Deus, muito né? boa. Hoje eu brinco que eu não sirvo nem para desviar mais. Porque isso me deu uma estrutura muito boa. Eu creio que se eu quiser desviar, eu não consigo. Eu não sirvo mais para isso. Então, eu brinco que todo esse processo na minha vida me deu a estrutura que eu tenho hoje. Porque hoje não é qualquer coisa que me derruba, não é qualquer vento que me desanima, porque eu tive uma bagagem. Na época foi difícil demais passar por tudo isso. Porém, hoje eu olho para trás e agradeço a Deus. Porque me fez o cristão que eu sou hoje. Me deu a estrutura que eu tenho hoje. Amém. E isso é bom permissão demais. de Deus, né? Nós não Sem entendemos dúvida. na hora, né? Sim, na hora doído, nós é complicado. Nós ficamos revoltados, nós queremos, Sim. né? Aí voltei em 2006 e, para a glória de Deus, estou firme até hoje. Nunca Amém. mais me afastei dos caminhos do Senhor. Passei por vários cargos na igreja. Já fui secretário, tesoureiro, líder de missões, professor de escola dominical. Já fui responsável por culto nos lares. O irmão falou do culto no lar aqui. Fui responsável pelos cultos no lar. Então, graças a Deus, nunca mais me afastei e sempre continuei trabalhando para a glória de Deus. Glória Sempre estava até comentando com o irmão aqui. Aí o Senhor começou a fazer obra na minha família também. Sim, a sua família, né? Sem dúvida. Foi uma bênção. Orei 12 anos pedindo ao Senhor que salvasse o meu irmão. E o Senhor, pela sua misericórdia, salvou há 2 anos atrás. Glória a Deus. Salvou meu irmão. Começou pela minha cunhada. Felipe, né? Isso, está assistindo aí, um abraço para Felipe, ele. Hoje abraço. é meu companheiro na obra. Ai, que bênção. Então Deus salvou minha cunhada. No batismo da minha cunhada, meu irmão aceitou Jesus. 1 ano depois, no batismo do meu irmão, a minha mãe aceitou Jesus. Olha sempre só. no batismo. E eu tive o privilégio de batizar a minha mãe. Ai, que bênção. Eu tive esse privilégio E a de sua batizar. mãe, ela é audiência fiel aqui conosco, aqui, desde minha o primeiro mãe é. programa, hein? Ela está aqui conosco. Minha mãe eu é uma vejo os bênção. comentários dela aqui. E eu até estava brincando com o irmão na escola dominical, que eu criei um nepotismo lá na escola dominical. Porque eu com a minha esposa somos superintendentes, o meu irmão está como subsuperintendente meu, a minha cunhada está dando aula para as crianças, a minha mãe dando aula para as crianças, a minha cunhada para os juniores.
Então eu coloquei todo mundo para trabalhar lá. Pela misericórdia, Deus está todo mundo me ajudando ali na obra. Glória a Deus. E você está casado há quanto tempo? Vou fazer 10 anos de casado 10 anos, agora, em novembro. Um abraço para minha esposa, minha companheira, minha confidente, minha amiga. Eu até me emociono quando eu começo a falar da minha esposa, porque a Bíblia fala que ele que acha a mulher acha um bom tesouro. É a coroa, né? E eu encontrei, que é a coroa, sim, né? eu encontrei um tesouro. Louvo a Deus pela vida dela. E jovem, você que está me assistindo, ore a Deus, peça para Deus preparar uma esposa para você, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. E o nosso namoro também é um mistério, deixa para um outro programa para eu contar. Amém. Também o testemunho do nosso namoro, que foi totalmente da contramão que fazem hoje. Olha só. Então foi, para você ter uma ideia, eu só fui dar o primeiro beijo na minha esposa, depois que eu orei, depois que Deus falou, que eu falei com o pastor, que eu pedi para o pai dela, aí eu fui dar o primeiro beijo na minha esposa. Que coisa, hein? Então, assim, é um testemunho maravilhoso. Amém. Também. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoa aí. 10 anos de casado para a glória de Deus. Amém. Agora eu vou fazer um bate-bola aqui. Amém. Vamos lá. Vou falar uma palavra e você resume numa frase. Amém. Tá bom? Vamos lá. Jesus. Tudo. Jesus é tudo. Não vejo a minha vida sem Ele mais. Jesus é tudo para nós. Não tem outra coisa além dele. Amém. Igreja. Igreja é um local de bênção, um local onde você busca renovo, onde você ajuda e é ajudado. É uma coisa essencial na vida do cristão. A palavra é essa, uma coisa essencial na vida do cristão. Amém. Família. Família, exemplo de Jesus, também é tudo. Amém. Sem o apoio da família não existe igreja, não existe cristianismo. Família também, abaixo de Jesus, está a família. Um versículo que você ora e diz, meu Deus, esse versículo é a minha vida escrito. Eu gosto muito do Salmo 121. 121. Eu me vejo ali, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. É frase da vida, uma frase que você se identifica. Uma frase... Agora você me apertou, professor. Agora você me apertou. Porque sempre tem aquela frase assim, né? Na qual, nossa, essa frase é uma frase na qual eu gosto muito, na verdade, é um outro versículo, que é uma fala do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, está em Gálatas 2:20, se não me falha a memória, onde ele fala que ele já está crucificado com Cristo. Amém. Então, acho que é uma frase para levar para a vida, eu já estou crucificado com Cristo. Glória a Deus. E para terminar, de Bruno para Bruno, defina quem você é. Sou uma pessoa exigente comigo mesmo, um pouquinho teimoso. Sou um pouco sistemático. O pastor Saulo conviveu comigo 5 anos. 5 anos na faculdade, eu sei o que é teimoso. Então ele sabe como eu sou. Mas também sou aquele cara amigo, companheiro, que quem precisar sabe o que eu estou falando, pode sempre contar comigo, que eu estou à disposição. Glória a Deus. Então eu agradeço a Deus, a você por ter atendido o nosso convite aqui nessa manhã. Eu que agradeço, como eu falei, é um privilégio para mim Deus abençoe, poder estar aqui. E você pode ter certeza que muitas pessoas estão sendo tocadas pela história da sua vida. Amém. Porque o que nós acreditamos, e esse é o norte do nosso programa, é de levar Jesus para as pessoas. E a melhor forma que nós temos de levar Jesus para as pessoas é falando da nossa própria vida. Sim, sem dúvida. E eu louvo a Deus que tem edificado a vida das pessoas que estamos assistindo aí. Como eu falei, não é nenhum testemunho de ex alguma coisa, mas um testemunho que eu vejo que mostra o amor de Deus. O amor de Deus para nossas vidas. E você, quero aqui fazer um convite a você que está aqui nos assistindo, você que ficou comovido com essa história. Eu quero orar